corre, mas sempre dá uma atrasadinha, né? O trabalho acaba ocupando um tempo grande da nossa vida, amém? Mas desde já eu gostaria de convidar os irmãos para a gente estar fazendo a leitura de uma palavra nesta noite, que se encontra em 1 Coríntios 15, verso 58. Aleluias, toda honra e toda glória seja para o Senhor, aleluias, o Deus da nossa vida, aleluias, glorificado seja o teu nome. 1 Coríntios 15, verso 58. Aleluias, toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu acordei hoje, me preparando para o trabalho e tal, e essa era a primeira palavra da meditação diária que apareceu para mim. E ainda eu olhei aquilo, falei, tá bom, já ouvi essa palavra outras vezes, os irmãos podem se sentar. E aí mais tarde, falando com a Natalice, ela falou assim, mas a terça-feira tem um tema, e a gente vai estar lendo o livro tal, se a irmã quiser direcionar. Mas o Senhor já tinha falado comigo através dessa palavra, porque ela não precisa nem explanação de quão clara ela é. Firmes e constantes. Não é hoje aqui, amanhã acolá. Firmes e constantes. Mas eu não vim na igreja assim. Não importa, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mantenha-se firme no quê? Pensamento direcionado a Deus, a tua busca todos os dias em oração. O culto de terça-feira é dedicado a quê? A oração. Porque o que é a oração? É o nosso meio de comunicação com Deus. É o meio que Ele deixou de falar com a gente, Então o Senhor sabe, o Senhor bondoso como Ele é, Ele já sabia de tudo como seria a nossa necessidade, e Ele já deixou, através da oração, nosso meio de comunicação. Mas não sei se Ele está ouvindo a oração. Mas quão firme você está ofertando essa oração ao Senhor? Quão constante tem sido a sua oração? Então a palavra diz, e logo em seguida ainda já responde. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes lá no trabalho, a gente vai, faz, corre para tentar agradar o chefe, para agradar um colega, Chega no final do dia, então, às vezes o colega vai olhar e fala assim, eu não te pedi, você fez o que você quis? Muitas vezes a gente olha e fala assim, aquele ingrato, ajudei tanto, e agora eu precisei, não estende a mão. Mas o Senhor não é conosco dessa maneira. Porque mesmo que apresentamos pouco, Ele ainda nos retribui no mundo. Mesmo que, às vezes nem fazemos. Senhor, estou cansado, mas o Senhor sabe da minha necessidade, amém. No outro dia Ele dá fôlego de vida, Ele nos mantém de pé, fala o nosso coração o tempo todo. Ainda hoje eu mandei uma mensagem para a Ana, e logo em seguida eu já falei para ela assim, que o Senhor tenha misericórdia da irmã e que a irmã tenha que fazer mais, que a irmã sou eu. Aí eu falei para ela, não, irmã, não precisa ficar escandalizada até assim. Eu penso se está errado, logo em seguida o Espírito Santo já me corrige. Então já vai a lapada ali mesmo. Mas o que é isso? É saber que você tem um Deus, que você serve a um Deus que constantemente Ele zela por você. Constantemente Ele cuida de você. Basta você ser firme e dar ouvido à palavra do Senhor. Enquanto a nossa irmã Ingrid, ela vai preparar um louvor para apresentar ao Senhor, eu queria convidar a igreja para a gente estar orando. Vamos buscar, vamos falar com Ele. É o nosso momento oportuno. Vai orar de novo. Irmã, Deus está te dando a oportunidade, Ele quer te ouvir. Às vezes ainda você não conseguiu colocar tudo diante dEle, ou por vergonha, ou porque acha que o Senhor não quer saber. O Senhor não quer saber que o que eu preciso é comer menos porque está me dando dor de estômago. Ele quer saber.
Eu não sei se o Senhor quer saber que eu preciso de forças para orar. Ele quer saber se é o desejo do teu coração. Orar mais, buscar mais, estar na presença do Senhor, fazendo a obra. Eu ouvi uma pregação esse dia que falava isso: o Senhor quer ouvir tudo de você. Tudo que você precisa, fala para Ele. E Ele vai atender. Amém? Então, diante do Senhor, agora coloca diante do altar aquilo que você necessita na noite de hoje. Amém? Pai glorioso, fiel, misericordioso e santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, queremos louvar, exaltar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Queremos agradecer a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, fiel e misericordioso. Mais um ano se iniciou, Deus de poder e Deus de glória, e graças te dou, ó Pai, porque estamos na Tua presença. Mais um dia, Senhor, meu Deus, se iniciou, Deus de poder e Deus de glória, e o Senhor nos deu a oportunidade de saber que existe um Deus que vela, que zela pela nossa vida, pela nossa alma, e eu glorifico e exalto o teu nome. Ó Deus de poder e Deus de glória, tantas oportunidades nos nasceu no dia de hoje, ó Pai, porque só o fato de levantarmos, Senhor, o fato do Senhor nos concedeu o poder, Senhor, de encher os nossos pulmões de ar, Pai. Quantos daí hoje, Deus de poder e Deus de glória, queria, Senhor, ao menos sentir um pouquinho, ó Pai, um pouquinho do ar que o Senhor nos dá de graça todos os dias, Deus de poder e Deus de glória, não pode. E não pode, Senhor, meu Deus, estar dependendo de um aparelho, Deus poderoso e santo, ou está precisando de um aparelho e não consegue. Está aí, Senhor, meu Deus, na beirada de uma sarjeta, aguardando uma vaga em um hospital, Deus de poder e Deus de glória, Pai. Tem misericórdia, Senhor, meu Deus, das nossas vidas. Senhor, meu Deus, como somos falhos, Senhor, meu Deus, somos fracos, Deus de poder e Deus de glória. Mas nesta noite queremos declarar a Ti, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti. Dependemos de Ti, Senhor, meu Deus, em tudo, para falar, para caminhar, Deus de poder e Deus de glória. Por isso, nesta noite, que o Senhor perdoe as falhas, os erros, Deus poderoso e santo. Mas no nome de Jesus Cristo, não desista de mim, Senhor. Não desista de nós, Deus de poder e Deus de glória. Dá, Senhor, meu Deus, a força necessária para continuar a caminhada, ó Pai. E a cada dia, Senhor, meu Deus, venhamos estar firmes e constantes, buscando a Ti, fazendo a Tua obra, Senhor, meu Deus, obedecendo, sendo fiel. Deus Todo-Poderoso, fiel e misericordioso, visita cada irmão, Senhor, meu Deus, que está aqui nesta noite, Deus de poder e Deus de graça. Senhor, eu não conheço a cada necessidade, mas Tu, ó Pai, que é todo-poderoso, Tu que é onipotente, onisciente, onipresente, e está conosco em cada momento, Pai, conhece cada um, visita cada um, Senhor, meu Deus, dos amados aqui nesta noite. Aleluia. Deixa os que foram separados para ouvir a Tua voz aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, meu Deus, visita a saúde, Deus de poder e Deus de glória. Visita aquela porta de emprego, Senhor, meu Deus, que é necessária. Ó Deus de poder e Deus de glória, visita a contígio dos Teus servos, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, nos limpa, nos purifica, Senhor. Pai, continuamos guardando onde quer que vá, Senhor. Nos livramentos, nas estradas, Senhor, meu Deus, nas ruas, ó Pai. Guarda as nossas crianças, Deus de poder e Deus de glória, aleluia. Pai, visita, Senhor, meu Deus, os nossos irmãos que estão em Portugal, ó Pai. Continua abençoando, continua guardando aquela família abençoada em Cristo. Visita, Senhor, meu Deus, os servos, os membros dessa igreja, ó Pai, que estão trabalhando, que estão viajando, Senhor. Ou por algum motivo não puderam estar aqui nessa noite, mas faz parte deste corpo, faz parte, Senhor, meu Deus, dessa família. Visita, Deus de poder e Deus de glória, o nosso pastor presidente, cada ministério povo livre, Senhor, meu Deus, existente, visita, Pai. Senhor, meu Deus, eu glorifico, eu exalto o Teu santo e maravilhoso nome, e te peço, Senhor, de todo o coração, abençoa, derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção para tudo sempre, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, aleluia. As palmas louvam e exaltam o nome do Senhor Jesus. Não cesse de adorar a igreja, aleluia. Aproveita a presença do Espírito neste lugar, aleluia. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. A nossa irmã te dá a oportunidade, aleluia. Aleluia. Glória seja para Ti, ó Deus. Glória, aleluia. Glorificado e exaltado. Cumprimenta a igreja do Pai, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.
cuidando de mim. Em lugar algum não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustentar-me, se tiver amor, não vou perder a guerra. Te louvarei com as tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em flores para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em lugar algum não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso desistindo. E quando a minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustentar-me, se tiver amor, não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e te adorar. Eu quis sustentar-me, se tiver amor, não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar passando a oportunidade para a nossa irmã Luciana. Enquanto isso, a nossa irmã Tainá prepara um louvor também. Você já vai aí sacudindo o bolso e preparando a sua melhor oferta para apresentar aqui para o Senhor nesta noite. Amém? E as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou tentar cantar no lugar 577. Fervente oração. Louvado e exaltado é teu nome, Jesus. Peço que a Aleluia. igreja me ajude. Em fervente oração, vem o meu coração.
deixares voltar. Glória a Deus, aleluia. A nossa irmã Tainá vai apresentar um louvor e logo em seguida a gente vai estar apresentando as ofertas e o preleitor, amém? Aleluia, toda a honra e toda a glória seja para ti, Senhor. Glórias a ti. Aleluia, glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Cumprimento os meus capacés, Jesus. Amém. Esse louvor que eu vou estar louvando é a Su que cantava ele. E eu gosto muito de quando ela cantava esse louvor. E o Senhor fala muito ao meu coração através desse louvor. Que às vezes, mesmo sem palavras, a gente não precisa expressar as coisas, sabe? A gente não tem palavras às vezes. Mas através das nossas lágrimas, o Senhor também entende aquilo que nós estamos sentindo. Então eu peço que você feche os teus olhos e vamos adorar o Senhor. Se você souber a letra, pode louvar comigo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Você fica triste, desespero insiste em te abater. A angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo encheridos do Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde está. Pois eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Aleluia, Jesus. Obrigada por falar no nosso coração, Espírito Santo. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor está presente conosco, Pai. Aleluia, Jesus. Olha os seus joelhos, e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos do Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer
Glorioso é servir ao Senhor, irmãos. Não se acanha, não. Quando recebeu o convite, aceita. Ai, dá medo, dá nervoso. Mas quão prazeroso é servir ao Senhor. Eu gostaria de estar convidando nosso irmão Felipe para estar apresentando as ofertas, apresentando para o eleitor dessa noite, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aceita a paz do Senhor Jesus? Amém. Coloque sobre os seus pés. Vamos falar com o Senhor agora. Interceder pelo ministro, pelas ofertas dessa noite. Amém? Senhor nosso Deus, Paizinho, queremos te agradecer, Senhor, por nos trazer aqui em segurança. Pai, obrigado por este culto maravilhoso, onde o Senhor já se fez presente através dos louvores, através da oração, onde o Senhor já tem falado aos nossos corações. Pai, ainda mais agora, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, multiplica, prospera, abençoa os dízimos, votos e ofertas da casa do Senhor. Meu Pai, que o celeiro dos teus filhos seja abastado para poder ofertar na tua casa. Meu Deus, dê uma oportunidade àqueles que não puderam nessa noite. Abra portas de emprego, Senhor. Trabalha na vida financeira dos teus filhos. E em nome de Jesus nos ajuda. Em especial falando aos nossos corações nesta noite, através da tua santa e gloriosa palavra. Intercedemos, meu Pai, não por ela, porque ela já é santa, mas pelo ministro dessa noite, nosso querido irmão, meu Pai, cooperador Mairo. Fala, Senhor, aos nossos corações esta noite, ainda mais de uma forma especial, através da tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Só as palmas que louvam o nome do Senhor. Recebe o Senhor de Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveito que vocês estão de pé e convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2 e verso 42, versículo 42, perdão. Atos 2, versículo 42, em diante até o 47, nós vamos ler. Glória a Deus. Atos 2, 42. Amém? Vou estar fazendo a leitura do texto, os irmãos acompanhem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam todos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos, podem se sentar, fiquem à vontade. Meus irmãos, nessa noite o tema que me foi dado é o tema seguinte: a oração fortalece a comunhão. E como nós podemos ver, aqui fica bem enfático, né? Fica bem destacado a forma com que viviam os primeiros convertidos, né? Ou seja, a igreja primitiva. Os teólogos chamam essa igreja de a igreja primitiva. Ou seja, essa igreja ela é o nosso exemplo. Eles viviam naquele tempo e nós temos essa carta, esse evangelho escrito para nos lembrar de quão bom e quão maravilhoso é. Me fez lembrar o Salmo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que bênção. Nós podemos ver que eles viviam em comunhão e em cada alma havia temor. Nós podemos ver aqui que o temor e o amor
eles andam juntos, né? E aí nos faz lembrar do mandamento de Jesus para nós. Amar o nosso Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. As pessoas que temem a Deus no mundo, elas têm um temor diferente do nosso. Porque elas olham para Deus, elas sentem medo de Deus, mas elas não obedecem a Deus. Por quê? Porque elas não amam a Deus como deveriam. Porque o amor, ele chega até nós por meio de Cristo e ele nos constrange. E a Bíblia em si, ela é o nosso manual, a nossa regra de fé. E nós podemos ver que esses irmãos aqui, após se converterem, eles vão para um ambiente, e esse ambiente ali, ele era acolhedor. Esse ambiente, ele era atrativo, porque o próprio Deus, quando as pessoas quebrantavam o coração, o Senhor acrescentava no meio deles. E é isso que a gente vai enfatizar nesta noite. A comunhão. A igreja precisa viver unida. A igreja precisa ter um propósito, um só propósito. E a gente vai chegar nesse detalhe. Amém? Eles viviam em união. E olha só que interessante que a frase que eu tirei do livro, Uma Vida com Propósito. Um dos pilares da nossa existência, o porquê eu estou nessa terra, é para fazer parte da família de Deus. Olha que interessante. Deus, lá no Éden, Deus forma um homem para ter um relacionamento íntimo e próximo do homem. Eu gosto de deixar isso bem claro todas as vezes que eu vou pregar, mas o pecado nos separou de Deus. E Cristo veio para nos reconciliar para esse lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Aleluia. E isso é maravilhoso para nós. Viver na presença de Deus, em comunhão com os nossos irmãos, é uma das coisas que vai dar sentido para a nossa vida. Já percebeu que quando você tira um peixe do aquário, ele morre? É essa a importância que tem a igreja para nós. A comunhão, a união dos irmãos. E não só um ajuntamento de pessoas. Um ajuntamento de pessoas, ele não tem propósito. Ele simplesmente acontece porque a gente vê aglomeração no ônibus. Pode ser que tenha um propósito, mas não é um propósito, é um destino. Que é chegar em determinado lugar. E ali a gente vê aquela aglomeração de pessoas, né? Um em cima do outro ali, aquela coisa. Mas a igreja não se limita a isso. A igreja é mais do que isso. A igreja é um lugar onde Deus ordena bênçãos sobre os seus filhos. A igreja unida é o querer do Senhor para nós. Porque o leão, ele está ao nosso derredor. O diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O presbítero Mateus, esses dias, não lembro em qual culto, mas ele destacou bem a forma de que o leão ele caça a sua presa. Ele sempre procura aquela que se distancia do bando. E eu não estou chamando os irmãos de animais, apenas conjecturando para que os irmãos entendam. É assim também na nossa vida. Se a gente andar disperso e a gente se distanciar do corpo, o diabo certamente ele vai conseguir nos vencer. Por quê? Porque unidos nós somos mais fortes. Aleluia. Ninguém se converte para andar sozinho. Nós somos fortalecidos na comunhão, na união dos santos. Eu quero que isso fique cravado na sua mente. Olha a importância de vivermos em união. Olha a importância que a igreja tem na nossa vida. Palavras de Jesus. Evangelho
segundo escreveu Mateus, a partir do 12. Eu vou estar lendo, os irmãos, fiquem atentos. Mateus 12, a partir do 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora sua mãe e seus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, e irmã e mãe. Olha que interessante, o próprio Jesus Cristo destacando para nós a importância da igreja, a importância dos irmãos, a importância de vivermos unidos. Aleluia, glória a Deus. O fato de estarmos juntos, ele não vai nos privar somente de sermos tragados pelo leão, pelo adversário da nossa alma, mas esta união, ela vai nos fortalecer. Essa união, ela vai proporcionar para nós aquilo que nós tanto ansiamos, o que anseia o nosso interior, a nossa alma, a satisfação, porque o mundo ele é turbulento, o mundo ele sufoca as pessoas. E aqui neste lugar, quando a gente entra por aquelas portas, quando eu me converti, eu recebi a chamada: vamos para o culto. Na verdade, antes de me converter, né? Antes de me converter, me chamavam: vamos para a igreja, né? Entrega a sua vida para Jesus, né? Ele vai mudar a sua história, ele vai te curar interiormente. E aí, eu até queria ir, mas, para falar a verdade, eu tinha medo de ir para a igreja. Eu falava: nossa, eu vou chegar lá, vai ter um monte de pessoas lá, aquelas pessoas vão me julgar. São pensamentos que passam pela cabeça da gente. E quando eu decidi, poxa, eu vou para a igreja, o que mais chama a atenção de quem chega na igreja, talvez não seja os louvores, porque às vezes a pessoa não entende muito bem a letra do louvor, o que está dizendo. E aí, a pessoa às vezes não entende muito bem a palavra, se apega a um detalhe ou outro, mas não se atenta à primeira vez que entra aqui. Mas sabe o que atrai as pessoas? É a nossa comunhão. Sabe, a pessoa chegar e encontrar um ambiente acolhedor, encontrar uma pessoa com um sorriso no rosto, sabe, e aquela pessoa olhar e dizer assim, ó: nossa, meu irmão, seja bem-vindo. Aqui é a família de Deus. Sabe, nós somos um povo lavado, remido no sangue de Jesus. E é isso que Deus quer para a sua vida. Nós não somos perfeitos, não, longe de nós sermos perfeitos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha na nossa vida, dia após dia. Por isso não desiste não. Sabe, volte sempre. Sempre que você sentir no coração, vem para a igreja. E aí eu peguei, isso funcionou comigo. E eu já ouvi testemunhos que também foi assim com determinadas pessoas no meio da igreja. Pessoas que encontram no meio da igreja motivos para se converter. Aleluia. E é isso que interessa para nós. Vivermos de uma forma, no mundo sim, mas hoje nós estamos falando da nossa comunhão. É algo estreitado, é algo para nós, é algo para a igreja. Sabe, hoje o Senhor colocou, não só hoje, mas quando foi me dada a oportunidade, o Senhor colocou no meu coração a importância da igreja, a importância de estarmos juntos, não somente aglomerados, não somente ajuntados, porque isso ocorre no ônibus, como eu disse, é uma coisa supérflua, mas a comunhão, aleluia, a comunhão ela é algo diferente, ela é algo prazeroso.
E é isso que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que interessante. Paulo escreve aos Colossenses, 3,14, diz assim: e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Aí eu peguei e falei assim: Senhor, que maravilha é entender isso. Revesti-vos de amor, que é o vínculo, aquilo que nos une. Aquilo que nos une, aquilo que dá prazer de estarmos juntos, é o amor. Como eu já disse, por Deus e pelo nosso próximo. Quando a gente decide se diferenciar do mundo, porque o mundo diz que nós devemos ser autossuficientes, né? O mundo ele prega para nós, seja por novela, seja por série, por onde quer que seja. O mundo ele está pregando para as pessoas que nós somos autossuficientes, a gente não precisa de ninguém, né? A gente pode se autoajudar, né? E se a gente precisa de algo, a gente pede, né, no iFood ali, a gente entra na internet, a gente consegue. O mundo isola as pessoas. E aí vai contra esse princípio bíblico, que é a comunhão. Ou seja, o que nos une é o amor. E Jesus ele diz que por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, as pessoas não seriam mais unidas. Olha a profundidade disso aqui. O vínculo que nos une, o vínculo da perfeição é o amor. E Jesus disse, por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, a gente está vendo hoje em dia se cumprir essas palavras. Porque eu vou dar um exemplo simples aqui. Às vezes a gente passa, vê um acidente, não nós, mas as pessoas veem um acidente, primeira coisa, tirar o celular, filmar. Às vezes acontece uma catástrofe que não deveria ser divulgada, as pessoas compartilham na internet. E às vezes um gesto lindo de amor, um testemunho, as pessoas não compartilham, preferem compartilhar tragédias do que aquilo que edifica, aquilo que dá prazer na vida. E por isso nós vemos não só por isso, mas esse é um dos motivos que nós vemos uma sociedade ansiosa, depressiva, porque as pessoas veem muito mais aquilo que não deveriam do que aquilo que edifica, do que aquilo que traz paz, do que aquilo que gera amor dentro de nós. O nosso próximo, ele não é o nosso adversário no mundo, muito menos dentro da igreja. Essas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano aqui na igreja, elas são os nossos ajudadores. São pessoas que Deus escolheu a dedo, sabe, para nos fortalecer, para nos dar motivos, aleluia, de estarmos aqui. A salvação é o nosso alvo maior, primordial. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos encontrar motivos para sermos salvos. E a igreja é um ambiente, é um lugar onde a gente vai encontrar esta motivação, esse prazer da salvação. Igual disse Davi, Senhor, torna a me dar a alegria da sua salvação. Aleluia. Esse é um lugar em que nós devemos nutrir isso. Muitas das vezes a gente nutre muito mais aquilo que nos afasta um do outro. Muitas das vezes a gente está se alimentando daquilo de gestos. Às vezes a pessoa fez um gesto, ou a pessoa deixou de fazer algo, e às vezes a gente se atenta àquilo. Nossa, aquela pessoa se voltou contra mim, né? Essa pessoa está tentando me derrubar, tomar meu lugar, quando na verdade a seara ela é grande e poucos são os ceifeiros. Se nós entendêssemos o nosso lugar no corpo de Cristo, jamais nós iríamos pensar tal coisa terrível a respeito do nosso próximo. Porque na verdade, se nós erramos, se às vezes nós magoamos com um gesto, eu tenho certeza que essa não é a intenção de ninguém.
E se essa for a intenção de magoar, sabe, de desprezar, eu te aconselho uma coisa. O seu lugar, ele sempre vai estar disponível para você. Se você quer ver o mal das outras pessoas, é porque você ainda não identificou. É porque eu ainda não identifiquei o meu lugar no corpo de Cristo. Porque há um lugar para todo mundo. É uma seara grande e poucos são os ceifeiros. E nós devemos ajudar um ao outro. Nós devemos tornar mais leve, sabe, essa rotina cansativa que nós temos no mundo, que a irmã destacou aqui, essa correria que a gente tem, sabe, esse é o lugar de refrigério, esse é o lugar de uma palavra, sabe, uma palavra motivadora, sabe, um abraço, um carinho. As pessoas estão necessitadas disso, e às vezes a gente não tem noção disso. Às vezes a gente passa mais tempo pensando o que o irmão pensa da gente, sabe, nossa, por que aquele irmão se porta daquela maneira, aquele irmão é arrogante, quando o que nos falta é proximidade, sabe, é conhecer, comunhão, sabe, é você estar perto, é você conhecer, assim como graças a Deus colocou o Mateus na minha vida, e não só o Mateus, mas no decorrer, eu conheci todos os irmãos, mas o Mateus, ele foi algo assim que me motivou a estar na igreja, sabe? Porque eu vivia de uma maneira desordenada, uma maneira sofrida e desregrada, sabe? Não tinha regra, cada hora eu fazia tudo que dava na telha, ia para tudo quanto é lugar e queria estar em todos os lugares, mas ao mesmo tempo a minha alma estava vazia, sabe? Não tinha motivação. Sabe, não tinha prazer de viver. Eu me encontrava, Senhor, qual que é o meu motivo? Sabe, por que eu estou aqui? Sabe, meu pai me negou, foi embora, me abandonou na gravidez. Qual que é o motivo? Sabe, qual que é a minha família? Sabe, minhas irmãs novas se entregaram ao caminho de perdição, vou dizer assim, porque está sendo gravado, às vezes eu posso falar uma coisa aqui que elas se magoam comigo, né? Mas se entregaram um caminho de perdição. Por quê? Porque o nosso lar era totalmente conturbado. Sabe, a minha mãe não tinha sabedoria de Deus, era extremamente agressiva. Sabe, forçava elas a me olhar, que eu sou mais novo, tenho 2 irmãs mais velhas, e a minha mãe criou nós 3. Então se tornava um fardo para elas, a minha criação. Porque minha mãe, ela sempre trabalhou. Minha mãe é uma guerreira, mulher, exemplo, né, nessa área de trabalhar, de perseverar, criou os 3 filhos sozinha. Aleluia. Jesus. Mas ao mesmo tempo, o meu pai e pai das minhas irmãs, que foram os que abandonaram ela, né, fizeram com que ela pelejasse a vida sozinha, eles já sobrecarregaram ela, né? Eles já fizeram mal para ela. E ela apenas replicava aquilo que ela havia recebido, aquela frustração. Então ela impunha isso sobre as minhas irmãs. E isso fez com que, prestem atenção nisso, 14 anos, uma irmã minha se perdeu. Foi, né, morar com o seu namorado. Ou seja, para sair de casa. Porque era um lar totalmente conturbado. Sem a presença de Deus. Deus passava longe da minha casa. E aí, olha que interessante, eu cheguei na igreja e Deus foi falando comigo, sabe, Deus foi me tratando. E quando Deus foi me tratando, eu falava, Senhor, que bênção é estar aqui. Sabe, que prazer enorme fazer parte da igreja. E aí eu descobri que a igreja é muito mais do que um ajuntamento de pessoas. Ela é a família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ela é a família de Deus. Todos o quanto receberam, todos que receberam a Cristo de todo o seu coração, Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia. Fazermos parte dessa família. Sabe, é isso que Deus quer para nós. Essa motivação. Sabe, esse prazer pelas coisas eternas.
não sermos somente miseráveis e ficarmos, sabe, como um cachorro na coleira, sabe, sendo guiado por Satanás. Na verdade, quem está numa coleira, segundo disse Martinho Lutero, se eu não me engano, é o próprio diabo. O diabo, disse Martinho Lutero, é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Mas nós, olha que interessante, nós somos unidos por um propósito. Nós somos unidos por uma pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. É Ele que produz todos os frutos na nossa vida. Assim como Paulo escreveu a igreja de Colosso, aos Colossenses, dizendo que o amor é o vínculo da perfeição, o Espírito Santo, ele contém todos os frutos que são, aleluia, nutritivos para a nossa comunhão. O Espírito Santo, aleluia, a pessoa bendita da Trindade, que mora em nós. Deus, Ele escolheu morar dentro de seres tão pequeninos, que somos nós, por meio do Seu Espírito. Olha que bênção, o mesmo Espírito que capacitou a Jesus. Quando nós olhamos e falamos, nossa, que ministério maravilhoso foi o de Jesus, que grande exemplo nós temos. E Ele nos disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras ainda maiores das que Ele fez. Por quê? Porque o mesmo Espírito que capacitava Ele, hoje mora, vive dentro de nós. Ele vivifica os nossos corpos. Olha que bênção. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por esta dádiva de termos o Espírito dele morando em nós. Louvado seja o teu nome. Esse Espírito poderoso, Ele quem vai nos encher dos frutos, os frutos que vão nos unir: o amor, a paz, a longanimidade, a alegria, a mansidão, fé, temperança. O Espírito Santo, ele produz em nós todos esses frutos, sabe? E se nós olharmos, é o que realmente falta no mundo, são os frutos do Espírito Santo. E a igreja tem esses frutos. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha como que Paulo, ele tem a revelação plena do que é a igreja aqui, né? Nós somos unidos por um só Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em toda a igreja. E por isso, Paulo destaca que o mesmo Espírito, ele consegue unir os judeus e os gregos no mesmo ambiente. Os judeus, eles simbolizam uma pessoa que nasceu na igreja, porque eles receberam a palavra. Deus escolheu aquele povo, então aquele povo era regrado nas bases bíblicas, né? E aqueles que receberam Cristo de bom grado, né? Os judeus que receberam a Cristo de bom grado falaram, realmente esse é o Filho de Deus, né? E que se entregaram a Cristo e entenderam o propósito dele, foram unidos ao mesmo ambiente que os gregos. Os gregos totalmente idólatras, cheios de deuses, né? Eles são idólatras, resumindo, tem vários deuses, um para cada um. Não assisto muito filme igual o Filipe, igual o Mateus, não é minha área, mas eu sei que Zeus é um deus, Arias é outro, mas não sei o que cada um simboliza. Mas eu quero que vocês entendam que eles eram totalmente idólatras, sabe? Eles não cultuavam ao Deus verdadeiro. O povo de Israel, os judeus, eles aguardavam a promessa, mas os gregos não. Os gregos poderiam ouvir falar da palavra, mas não tinham a convicção que os judeus tinham. Mas olha só que interessante, quando os judeus e os gregos, eles se arrependem,
são batizados e recebem o mesmo Espírito. Eles se mantiveram e se mantêm unidos. E assim somos nós também. Tem pessoas aqui que nasceu na igreja, tem pessoas que veio do candomblé, tem pessoas que eram católicos, idólatras também, estamos inseridos no mesmo meio. E se há pessoas que ainda não se converteram aqui, eu tenho uma palavra para nós, para a igreja. Nós não somos unidos, sabe, pela nossa empatia um pelo outro. Não, nós somos unidos por um só Espírito. Aleluia. Nós recebemos do mesmo Espírito, o Espírito do Deus Altíssimo. É Ele que capacita a igreja, é Ele quem une a igreja. E por isso nós devemos nutrir esse Espírito. Esse é um ponto que eu quero destacar. A oração fortalece a comunhão. O Espírito Santo, ele é o responsável pela comunhão da igreja. E como que nós vamos fortalecer o Espírito Santo? Eu separei aqui três maneiras simples da gente nutrir o Espírito Santo: leitura da palavra, jejum e oração. E como o tema da campanha e também da mensagem é a oração fortalece a comunhão, eu quero enfatizar nesta noite a oração. A oração, ela vai fortalecer o Espírito Santo dentro de nós. Olha o que Jesus disse, ó. Mateus 26:41. Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele deixou enfatizado aqui, ó, o Espírito Santo, ele está pronto. Ele foi enviado por Deus, né, para fortalecer a igreja, como eu já disse. E a forma que nós vivemos pelo Espírito, a forma que nós podemos alimentar o Espírito Santo dentro de nós. Jesus enfatiza duas maneiras aqui, ó: vigilância e oração, para que a gente não entre em tentações. Ou seja, o que eu apliquei para nós nesta noite? Muitas das vezes a gente está vivendo de uma maneira tão simples a vida, não entendendo o nosso propósito de filhos de Deus, a nossa identidade que agora temos, que a gente sempre prioriza aquilo que nos afastam de Deus. Eu gosto muito de futebol, gosto ainda de jogar futebol, e todas as vezes que eu recebia um convite, era a minha prioridade. Tem um campeonato assim, assado, vamos jogar pro time? Vou embora. Pode contar comigo que eu vou. Sem pensar, 2 vezes, era a minha prioridade, irmã Natalícia. E aí, ou seja, eu não tinha vigilância, sabe? Eu não conseguia pensar, não conseguia entender o que era melhor para a minha vida. Mas a partir do momento em que eu decidi, sabe, eu só apenas decidi, e eu quero dizer para os irmãos que eu não sou ninguém. Graças a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, Ele é digno. E o que eu quero dizer para os irmãos, sabe, não é que eu fui capaz, não, até hoje eu não sou. Talvez, se perguntarem para mim, na minha carne, ou você prefere jogar bola, ou você prefere estar na igreja? A minha carne, ela milita contra o Espírito. Todos nós, a carne de todos nós milita contra o Espírito. E fisicamente falando, eu preferia jogar bola. Mas eu descobri algo muito mais valioso. Eu descobri um tesouro, sabe, que o prazer que eu tinha lá no futebol não vai comprar. Que é a satisfação plena da minha alma, por meio do Espírito Santo. A oração, sabe, ela satisfaz completamente a nossa alma. A irmã Natalícia um dia me abordou ali na igreja e falou: irmão, que bênção a oração. E aí eu peguei e falei assim: é verdade. Aí ela pegou e destacou o seguinte, falou: nossa, irmão, é tão bom quando a gente rasga a presença, tão bom quando a gente rasga a alma na presença de Deus. E aí eu peguei e falei assim: é verdade. Mas aí eu cheguei em casa e cotidiano, aí peguei e fui fazer meu devocional com Deus.
E aí eu peguei e fiz uma oração simples ali, cotidiana, do dia a dia. E aí eu levantei, passei e tal. E aí o Senhor pegou e sabe, fez me lembrar daquele momento ali. Sabe, é tão prazeroso quando a gente rasga a alma na presença de Deus. Nossa, mas isso aqui veio como um bálsamo curador para mim. Sabe, veio como uma motivação. E o que isso nos remete? Nos remete à comunhão. Pessoas que nos motivam a viver a santidade, que nos motivam a viver a presença de Deus, que nos motivam, sabe, a mergulhar num rio que está na palavra, que o Mateus introduziu um dia na mensagem, sabe, que ficou gravado na minha mente. Sabe, a gente precisa mergulhar nesse rio, sabe, são águas profundas e que elas não vão nos afogar, pelo contrário, cada vez mais elas vão nos preencher, ela nos vai dar prazer, sabe, não só na igreja, mas de anunciar esse evangelho, porque muitas das vezes a gente está na igreja, a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, o poder que temos, a gente já vai entrar nisso, o poder que nós temos aqui, sabe, às vezes a gente entra por aquelas portas e senta aqui como se a gente sentasse no ônibus. A gente não consegue conectar a nossa mente nos céus. A gente não consegue receber, a gente não consegue ofertar a Deus o nosso culto e nem receber aquilo que Deus tem a nos oferecer. Mas nessa noite eu quero deixar aqui enfatizado para os irmãos. Eu quero nos motivar. Não posso falar motivar vocês, porque eu faço parte desse corpo. Eu quero nos motivar, sabe? Esse é o intuito dessa mensagem nessa noite. É nos motivar a vivermos uma comunhão verdadeira. Uma comunhão que ela é nutrida pelo Espírito Santo e fortalecida por meio das orações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus diz. Agora eu quero... E é necessário que os irmãos abram as vossas Bíblias em Mateus 16, 18 a 19. Abra comigo para a gente encerrar, fazendo um favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim... Jesus disse assim, vou ler o 17. Jesus pergunta para eles quem as pessoas diziam que ele era. E aí ele pergunta para os discípulos. Essa pergunta para nós nessa noite. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, olha que interessante. Olha a promessa que Cristo fez para a igreja, por meio da revelação que Pedro teve a respeito dele. Jesus, eu aprendi isso, que Jesus ele estava referindo a ele mesmo, quando ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sozinhos nós não somos igreja. A igreja, como Paulo enfatizou no verso da carta que nós lemos, a igreja é um corpo de muitos membros, não só o braço, não só a cabeça, não, mas muitos membros, onde todos têm a sua devida importância. Olha que interessante, onde todo mundo tem a importância devida, nós passamos a ser igreja, nós passamos a viver essa promessa maravilhosa que Jesus deu para nós. Quando nós vivermos unidos, temos comunhão, prazer de estarmos na presença de Deus, nós alcançamos uma promessa da parte de Jesus. E esta promessa de
diz assim, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem noção dessa mensagem? Portas, a gente usa para se defender. Vou fechar a porta da minha casa, trancar bem trancada para que o ladrão não arrombe. Olha que interessante. A igreja, ela não fica só se defendendo. A igreja unida, ela é poderosa. A igreja unida é poderosa. O Espírito Santo, ele não é um espírito de covardia. Aleluia, ele é um espírito de ousadia. Sabe, o Espírito Santo, ele nos nutre para um propósito, para que a gente vá ao resgate das almas que estão perdidas. E se nós vivermos em comunhão verdadeira, o próprio Deus, como diz no texto que nós lemos, no livro de Atos 2, 47, e Deus acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Olha a importância dessa comunhão verdadeira. Olha a importância de entendermos isso na nossa vida. E talvez seja cansativo para você ouvir sobre comunhão. Talvez seja cansativo para você essa ênfase que eu estou dando a esse tempo. Mas não há prazer maior, não há satisfação maior que quando nós entendemos o nosso lugar na família de Deus. Quando nós entendemos o quão importante somos na família de Deus. Porque o mundo despreza a nossa vida, sabe? O mundo não entende, mas Deus, Ele nos dá um valor imensurável. Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. Paulo destaca que nós somos comprados por um bom preço, e o preço de sangue, preço de um inocente. Para quê? Para que nós vivêssemos unidos, para que nós fôssemos uma família abençoada, uma família que se ama, uma família que prioriza, aleluia, a obediência e o temor. Deixa isso tomar conta do seu coração nesta noite. Talvez não seja uma pregação muito eloquente, mas deixa isso encher o seu ser. Todas as vezes que você pensar em aceitar um convite, todas as vezes que você chegar em casa cansado, sabe, deixa isso esclarecer a sua mente, deixa essa palavra, sabe, te resplandecer o seu entendimento. Lá eu encontro refrigério, lá eu encontro descanso. Aleluia, lá é a minha família. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Sim, deixa isso encher o seu coração. E principalmente, ore para que essa comunhão seja verdadeira. Ore para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, toma conta de mim. Gera frutos para que eu seja suportável. Paulo aconselha para que vocês suportem uns aos outros em amor. Sabe, olha para si mesmo e fala: eu não tenho nada para oferecer para a comunhão, mas o Senhor, Espírito Santo, o Senhor tem. Por isso eu te peço que a minha vida, sabe, orienta a minha mente, o meu coração. Sabe, faça essa oração verdadeira. Sabe, se disponibilize para ser um instrumento de Deus no meio do povo dele. Um filho obediente, um filho temente, um filho cheio de amor, um filho cheio do Espírito Santo. É o que Deus precisa, é o que a igreja precisa. A igreja precisa de você. Ore e viva essa comunhão maravilhosa. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as suas palmas ao meu nome do Senhor. A palavra de Deus, a oração fortalece a comunhão da igreja, do casal, da família, a comunhão de forma geral. Ora que Deus fortalece. Vamos finalizar com o louvor.